Então, hoje a gente vai tratar de um tema extremamente relevante e é interessante dizer que orar, seja com qual objetivo for, é um procedimento, uma atitude que não se limita aos cristãos, né? Nós temos várias filosofias religiosas, temos vários cultos no planeta Terra, e cada um, à sua maneira, ensina a criatura a orar, né? Só que a maneira como isso acontece vem mudando ao longo do tempo. Eu gostaria que apagasse aqui e acendesse as de trás, né? Essas duas aqui podia ficar apagada, essas lâmpadas daqui, e acender as de trás, porque aí dá para vocês lerem, porque está difícil de ler assim, né? Bom, vamos fazer aqui um pequeno histórico, né? Quando a gente vai ler um pouco sobre a prática religiosa na humanidade, o que a gente consegue perceber? Que, na verdade, a forma de orar a um Deus, é uma atitude muito antiga, desde o período chamado Paleolítico, né? Desde que a humanidade começou a escrever nas pedras pinturas rupestres, a humanidade começou a registrar que ela orava, né? Então, orar é uma atitude que está relacionada à condição de ser humano, com capacidade de raciocínio, de livre-arbítrio e de compreensão. A partir dessa hora, a alma que saiu do reino animal para o reino hominal, né? Ela passou a cultuar Deus. Não esse Deus conceito que temos hoje. Se nós formos na história, nós vamos perceber que a relação que existia entre o ser humano e Deus, ela vai evoluindo com o avanço da cultura, com o avanço da ciência, da filosofia, do conhecimento, com o progresso, né? E como essa relação vai mudando, a forma como a gente ora, ela também vai sofrendo modificações. Nós vamos observar que quando nós temos o entendimento de Deus como um ser parecido conosco, materializado, que precisa do prazer, nós entendemos que na relação com esse Deus, nós teríamos que oferecer a Ele, fazer oferendas, agradá-lo, né? No sentido do prazer. E muitas das formas de se orar a Deus nesta época era a oferta de comida, de bens materiais, era a oferta de vida humana, de vida animal, né? Se nós formos aqui na América do Sul, na civilização maia, na civilização inca, eles acreditavam num Deus que se comprazia, que era agradável a ele o sacrifício de meninas jovens, adolescentes virgens, de famílias poderosas da tribo,
que era uma forma de agradar a Deus, sacrificando-as, doando a esse Deus o sangue dessas jovens, né? Então, a oração já foi instrumento de adoração entre os povos e foi se modificando ao longo do tempo. E foi se modificando de acordo com a relação que se estabelecia entre o ser humano, a criatura, e o Criador, né? E a gente utilizava isso de várias formas. Ela já serviu de instrumento de adoração para se obter proteção ou vitórias sobre guerras, né? Quantos exércitos faziam lá os sacrifícios de animais ao Deus dos exércitos, para que obtivessem dele proteção para as guerras. Ele se prestou muitas vezes como instrumento de barganha, no sentido de fazer uma troca de poder. Eu dou a Deus que eu cultuo algo e ele em troca me dá aquilo que eu estou desejando, né? Em vários momentos, a oração também se prestou a formas de expressar a gratidão, né? De agradecer a Deus pela colheita, né? Pelo rebanho, né? Pela riqueza, pela saúde que foi recuperada, né? E muitas vezes utilizávamos do sacrifício de animais, de colocar bens materiais para agradar a Deus, acreditando que para esse Deus ao qual eu estava ligado, aquele tipo de atitude iria me tornar uma pessoa importante para ele, né? Eu iria ser valorizado. Então, a humanidade foi caminhando e nós percebemos que surgiu na Terra a ideia do Deus único, o monoteísmo, porque até então todos os grupamentos humanos eram politeístas, acreditavam em vários deuses: Deus do mar, né? O Deus da colheita, o Deus da reprodução, o Deus do amor, e por aí vai, vários deuses. Eram as chamadas religiões pagãs, né? Onde haviam vários deuses e cada um tomava conta de uma coisa para o ser humano. Surgindo então, lá no Egito, com os judeus, a ideia do Deus único, numa civilização totalmente politeístas, porque os egípcios acreditavam em vários deuses: Deus do sol, Deus da água, Deus do fogo, né? Em meio a essa civilização politeísta surgem os judeus com a ideia do Deus único. E foi em função disso que o mundo espiritual começou a trabalhar a vinda de Jesus na Terra, para mostrar às criaturas que Deus é um só, que não existem vários deuses. O Deus é único, é o Senhor, é o Criador do universo, é a fonte inesgotável de sabedoria e energia que paira sobre todo o universo, causa primária de todas as coisas. Foi através desse povo que acreditava num Deus único que foi possível trazer então as revelações para a civilização humana,
do monoteísmo e de uma relação com Deus diferente daquela relação dos povos que eram ainda politeístas. Veio Moisés, e Moisés então tirou os judeus da prisão, da escravidão do Egito e levou-os para a terra de Canaã. Só que esse período foi um período muito longo, né? Foram 40 anos de caminhada. E aí, ao longo dessa saída do Egito, todo mundo se lembra. Os egípcios não acreditavam no Deus único dos judeus. Foi necessário que determinados fenômenos da natureza acontecessem para que fosse então demonstrada aquela civilização politeísta que existia de fato um Deus único e que esse Deus desejava tirar aquele povo que cria nele do deserto, né? Depois que os judeus se instalaram naquela região da Mesopotâmia, né, onde nós temos ali Israel, temos as colinas tão disputadas ali, né, numa briga sem fim. Quando os judeus foram para lá e se apropriaram daquelas terras e fundaram ali uma civilização monoteísta, o caminho para o Cristo estava preparado, porque a ideia de Deus único já havia sido plantada e já havia sido absorvida, e a ideia de Deus único já era regra, né? Todos acreditavam no Deus único. Entretanto, a relação das criaturas com esse Deus ainda era uma relação extremamente materializada e guiada pelos interesses materiais. Por quê? Os judeus vieram de uma civilização pagã, uma civilização cuja importância do sacrifício e das oferendas materiais eram importantes. Eles aprenderam isso lá no Egito e trouxeram isso na cultura deles. Então, eles incorporaram algumas coisas, alguns hábitos, que eram hábitos chamados pagãos, né? De cultuar esse Deus único através de bens materiais, de sacrifícios de animais, de jejuns, de sacrifícios do próprio corpo humano, como o jejum prolongado, né? Torturas, numa forma de fazer e de cultuar esse Deus que eles acreditavam. Foi nesse contexto que vem Jesus. Nesse contexto, Jesus vem dizer que Deus é bom e que Deus é Pai. E ele vem dizer também para nós que uma moeda, um óbolo de uma viúva vale muito mais do que cestos de moedas de ouro que eram derramados no templo em oferenda a esse Deus, que era o Deus de amor. Então vem Jesus mudar o paradigma da relação do ser humano com Deus. Nessa mudança de paradigma, nós vemos mudanças na forma de se relacionar com Deus.
a relação da criatura com o Criador começa a ser mediado por outros valores. Então, começou-se a substituir sacrifícios, rituais, né, pela relação íntima com Deus. Porque Jesus disse: quando orardes, entrai para dentro do seu quarto, e lá, em silêncio, o Pai te ouvirá. Então ele muda o paradigma da oração, daquela oração que era coberta de rituais, sacrifícios, várias palavras e gestos e canções, para um momento de intimidade entre você e o Criador. Então, a oração do ponto de vista cristão traz o conceito de Deus único, justo, Pai, amoroso, bom, mas ainda rigoroso na sua justiça. E aí, em cumprimento ao rigor de sua lei, que é uma lei moral, ainda é capaz de condenar ao sofrimento eterno aqueles que não atendem ao imperativo dessa lei. E aí a relação da criatura com o Criador se modifica, e muitas vezes as orações passam a se basear em promessas. Promessas do que eu vou ser melhor, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, para que eu não vá para o inferno eterno. Eu começo a mudar a minha forma de orar. Eu me predisponho a alguns sacrifícios individuais. Não, eu prometo que vou doar todos os meus bens, metade daquilo que eu ganhei no ano. Não, eu vou doar meu tempo. Vou doar a minha atenção, vou doar o meu trabalho, o trabalho que eu faço, vou fazer um trabalho voluntariado, E muitas vezes essa oração, ela fica envolvida em sentimentos de culpa, porque aí o Deus exigente, e que diz para a gente que se nós não formos ou não estivermos de acordo com as leis morais, nós vamos para o fogo do inferno e penar a eternidade. Isso nos coloca um Deus que é rigoroso, mas não tem lá esse amor tão profundo que Jesus ensinou. Entretanto, a doutrina espírita, ela vem também mudar esse paradigma. Então, a terceira revelação, a primeira foi Moisés, que preparou os caminhos para o Cristo. A segunda foi o Cristo, ele próprio trazendo o amor de Deus para nós. E a terceira revelação é o Espírito Santo, São a equipe espiritual que trabalha em nome do Criador e vem revelar à humanidade que a relação nossa com o Criador precisa melhorar. E precisa melhorar em que sentido? Porque agora Deus, Ele é soberanamente justo e bom. Ele é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, e Ele é o nosso Pai Criador.
Portanto, a terceira revelação, a doutrina espírita, nos faz entender que nós estamos próximos de Deus e não tínhamos consciência disso. Estamos íntimos desta energia, mas nós não tínhamos percebido esta energia próximo de nós. Então, torna a sua criatura, a criatura desse Criador, o seu filho. E quando a doutrina espírita nos mostra com clareza que somos filhos de Deus, a nossa relação com Deus muda, porque agora não é só um Deus todo-poderoso e rigoroso e exigente, é um Deus Pai. É um Deus Pai que, sobretudo, quer nos educar e que conhece profundamente a cada um de nós e as nossas necessidades. Tornando a criatura seu filho, ele dá a esse filho a total possibilidade de se redimir diante dos erros, de renovar as suas relações com o mundo e com o próprio Criador. A oração, então, se torna agora não uma multiplicidade de palavras, não um ritual a ser cumprido. A oração agora é uma conversa de pai para filho. Portanto, é um pai que coloca o filho no colo. É um pai que é um conselheiro poderoso, sábio, que nos conhece e sabe exatamente as nossas necessidades e, principalmente, o como nós devemos atendê-las, o quando nós devemos atendê-las e o quanto nós poderemos atendê-las. Porque quando nós oramos e pedimos a Deus uma graça, nós muitas vezes estamos pedindo a perda da nossa etapa reencarnatória. Vamos dar um exemplo. Se eu há muitas vidas venho incorrendo no erro da ambição desmedida, se eu não consigo controlar a minha ambição, e se eu peço a Deus que Ele me dê a graça de alcançar um posto de trabalho que me permita ter poder sobre muitas coisas, eu estou assinando embaixo a minha queda. Portanto, ao pedir ao nosso Pai alguma coisa nas nossas orações, nós precisamos entender, primeiro, se nós estamos prontos para aquilo. Segundo, se aquilo vai fazer a nossa pessoa ser uma pessoa melhor, mais espiritualizada, mais evangelizada, mais amorosa. Terceiro, se há outras maneiras de eu conseguir me equilibrar, estar bem e feliz, sem correr o risco de me desequilibrar novamente e de cair nos mesmos erros de reencarnações anteriores. Quantos de nós pedimos aquilo que é o motivo das nossas principais falhas do passado? Por isso precisamos entender que Deus, na sua sabedoria, vai nos ajudar naquilo que nós realmente necessitamos
na nossa caminhada evolutiva. Em Mateus 11, 24, Jesus disse o seguinte: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Evidentemente que aquilo que nós pedirmos em oração chega até a espiritualidade superior, atravessando o universo pelo fluido cósmico universal. Quando nós oramos, nós emitimos um pensamento e colocamos nele o poder da vontade. E aquilo vai se expressar no universo e chegar até os arautos do Senhor, né? Aqueles espíritos que são responsáveis pela nossa evolução aqui nesse planeta Terra. E eles, com a permissão da sabedoria, através da providência divina, vão nos atender em nossas necessidades. Entretanto, nós temos as leis divinas e temos o nosso livre-arbítrio. Aquilo que pedimos está de acordo com as leis divinas? Aquilo que pedimos atende ao exercício do nosso livre-arbítrio? Tem 3 perguntinhas importantes que eu aprendi com um filósofo e eu nunca esqueci, que é muito importante a gente fazer quando deseja muito uma coisa. Eu quero, é a primeira pergunta. Seja sincero, você quer isto de todo o seu coração? Segundo, eu posso. Você tem condições de receber isso? Você tem como lidar com isto? E por último, eu devo? Isso vai resultar em coisas positivas na minha vida? Então, a gente sempre procura responder essas perguntas quando nós vamos orar e vamos solicitar o auxílio divino. Porque existe a sabedoria divina e existe a nossa compreensão dessa sabedoria. Existem muitos detalhes da nossa vida, da nossa estadia na Terra, que nós estamos completamente alheios a estes fatos e eventos e causas. Então, nem tudo está claro para a gente quando nós fazemos as nossas opções. E se nem tudo está tão claro, nós precisamos confiar na sabedoria divina para nos auxiliar a fazer as escolhas certas, a pedir aquilo que vai ser bom de fato para cada um de nós. Existe a providência divina e existe a nossa ação, porque Deus, em sua sabedoria, apesar de onipresente e onisciente, Ele não vai ficar tomando conta da vida de cada um de nós. Evidentemente que Ele está presente em nossa vida, totalmente presente em nossa vida. Mas Ele não age como se nós fôssemos marionetes. Não é assim. Sobretudo, a sabedoria divina, ela tem um objetivo maior, que é com que a gente evolua na capacidade de amar e na compreensão dos fenômenos do universo. Evoluir na capacidade de amar é desenvolver as nossas virtudes,
Evoluir no conhecimento do universo é progredir na ciência. Então, nós temos as duas asas, e o objetivo da divindade, da sabedoria divina, é nos conduzir nesta conquista das duas asas da evolução. Evidentemente que muitos de nós, em alguma encarnação, desenvolvemos mais uma do que a outra. Portanto, várias condições, vários ambientes pedagógicos nos são dados nesse mundo, nas várias vidas que nós temos aqui, para que em cada ambiente pedagógico eu desenvolva uma parte dessas asas. Por isso, a alternância no universo, nas condições humanas, onde em uma vida eu venho rico, em outra vida eu venho pobre, em uma vida eu venho plenamente saudável, com muita energia, em outra vida eu venho adoentado. Em cada uma dessas condições, eu desenvolvo uma potencialidade. E muitas vezes, quando nós pedimos a Deus que tire de nós o desafio, nós estaremos perdendo a oportunidade do desenvolvimento e estamos atrasando o nosso progresso. E por que é importante progredir? Porque quanto mais progredimos em amor, em conhecimento, nós fazemos escolhas melhores. E segundo a física quântica, não é? O mais importante é o observador que faz a escolha daquilo que ele vê. Então, se nós aprimoramos o conhecimento e o amor, fazemos boas escolhas. E ao fazermos boas escolhas, nós nos livramos dos mecanismos de ensinamento da vida, que muitas vezes eles são representados pelos sofrimentos. Quanto mais evoluímos, menos sofrimento. Quanto menos sofrimento, mais alegria, mais paz íntima, mais serenidade, mais energia para compartilhar nesse universo. Portanto, aonde entra aí, nessa relação com Deus, a prece? Vejam vocês que lá no slide anterior, eu coloquei que a oração mudou o termo para prece. Numa forma de dizer que a oração era um ritual e agora a prece se torna uma conversa com Deus, uma conversa com Jesus, que cada um de nós tem que ter. E aí, para fazer uma prece, para conversar com Deus, para conversar com nosso Mestre Jesus, é preciso ter uma fórmula? É preciso usar palavras difíceis? Não. A primeira questão para você fazer uma prece é o desejo de se voltar para o Criador. É o desejo de entrar em comunicação com Deus ou com Jesus, que é o seu representante maior. A segunda coisa importante para fazer uma prece
é ter a certeza que eu estou sendo ouvido. É a confiança, é a fé, não é? E depois, eu preciso, diante desta comunicação, reconhecer a superioridade divina em relação a cada um de nós. Entender que Deus é mais sábio do que a gente. Se colocar na condição de filho e aprendiz. E qual o local que eu devo escolher para fazer a minha prece? A prece, gente, ela pode ser feita aonde o meu coração estiver. É aonde o meu coração estiver. Eu posso fazê-la na casa espírita, eu posso fazê-la na igreja, eu posso fazê-la no cemitério, eu posso fazê-la no hospital, eu posso fazer dentro do ônibus indo para o meu serviço, eu posso fazer dentro do meu serviço, na frente do computador. Eu posso fazer durante uma festa que eu estou participando, durante uma aula que eu estou participando, durante um curso. Eu posso fazê-la dentro do banheiro. Não importa o local, porque o local da prece é o coração humano, é o sentimento, a vontade firme e o pensamento voltado ao Pai. Toda prece deve ser realizada primeiro dentro de você e depois ser expressa. Você pode falar através de palavras tudo aquilo que você sente, carregar cada palavra com o seu sentimento, com o amor que você foi capaz de desenvolver até aquele momento. E isso torna a palavra extremamente poderosa, como a sementinha da mostarda que move montanhas. Então, não é a beleza da palavra, não é a multiplicidade das palavras, não é você fazer uma prece bonita que vai fazer com que a sua prece tenha força e alcance o seu objetivo. Muitas vezes, pequenas palavras, e nós temos vários contos nos livros de André Luiz, onde o simples balbuciar de um obrigado, Senhor Jesus, é o suficiente para mover a montanha que precisa ser demovida. Então, a força da prece não está no revestimento que ela traz, no palavreado, na beleza das palavras, não. A força da prece está na fé, na vontade e no sentimento que a gente impregna essas palavras. A gente deve sempre impregnar cada palavra que dizemos de algum sentimento nobre. Por exemplo, gratidão. Quando eu estou numa reverência ao Criador, grato pela vida, grato pela família que tenho, grato pela profissão que eu consegui desenvolver, o trabalho. Quando sou grato em observar a natureza na sua expressão tão variável, desde o microcosmo até o macrocosmo do universo, eu olho essa beleza e sou cheio de gratidão por perceber essa beleza da criação. Perceber que a dor, os desafios, o sofrimento,
aos quais atravesso, eles são, na verdade, professores duros da vida que estão tentando me dizer alguma coisa, que eu preciso melhorar em algum aspecto. A hora que eu aprendo, o professor vai embora. O dia que eu aprendi a lição, o sofrimento vai embora. E nós temos que ter a consciência disso. Enquanto ficarmos persistentes naquela atitude e sentimento, nós continuaremos passando por aquela dor, até que eu me desperte e entenda que preciso mudar, e quando mudo, acaba o sofrimento. Então, gratidão, humildade, porque toda vez que faço uma prece, eu preciso reconhecer a autoridade divina. Então é preciso de ter humildade. E a profundidade da prece em reconhecer que eu não sou o único ser do universo, que existem milhares de criaturas no universo tão merecedoras da atenção, do amor, do acolhimento e do colo do Pai, como eu sou. Nós precisamos entender isso. Não sou eu o único filho, e nem o melhor, e nem o mais coitado, e nem o mais vítima. E é bom que toda oração tenha um propósito, né? Para que, ao fazê-la, eu coloque nela uma carga magnética, para que ela obtenha efeito. Ó, gente. Então, quais os propósitos, né, da prece, se ela tem que ter um propósito? Ela pode ter o propósito de agradecer a vida, o planeta, a família, o trabalho, a saúde. Ela pode ter o propósito de aproximar a cada um de nós dessa fonte de energia, para que a gente se reabasteça. Energeticamente, a gente se revitalize, que é o que o passe magnético faz, né? Então eu vou buscar sentir as vibrações divinas que vão pacificar as minhas angústias, as minhas ansiedades. Eu vou receber essas vibrações, essa energia que vai ser revigorante. A prece faz isso. Eu posso fazer uma prece para pedir auxílio, para vencer dificuldades de natureza variada. Dificuldades que podem ser materiais, dificuldades que podem ser morais, dificuldades que podem ser espirituais. Lembrando sempre que, ao pedir, eu preciso me movimentar em direção ao objeto da minha solicitação, né? Se eu quero um auxílio espiritual, eu preciso vir à casa espírita, eu preciso frequentar, eu preciso tomar passes, eu preciso fazer o culto no lar. Tudo, disse Jesus, batei e a porta se vos abrirá. Ele falou para a gente que basta a gente chegar na porta e ficar olhando para ela, ela vai abrir. Não preciso bater. Se preciso bater, eu preciso gastar energia. Então eu preciso ir de encontro àquilo que eu preciso. E eu tenho que trabalhar para alcançar. Porque muitas vezes a providência divina não vai nos dar aquilo que é o motivo do meu pedido, mas vai nos dar inteligência, energia, apoio, uma
porta, uma ideia que se abre, se eu não estiver me movimentando em direção àquilo, eu vou alcançar? Eu não vou alcançar, né? Clamar quando diante de uma situação que parece intransponível, de grande perigo, né? Quando eu clamo a Deus a misericórdia e o auxílio, quando eu sinto que eu não consigo passar por aquilo, né? A prece nos ajuda a louvar, a reconhecer, a ser grato à beleza do universo, da vida, em todos os seus aspectos. Então, dependendo do sentimento que eu coloco, da vontade firme na prece, ela é capaz de mover montanhas. E principalmente, se ela estiver revestida de um sentimento de amor, de caridade, da verdadeira piedade, porque isso nos dá sintonia com o amor divino, com a providência divina, para que ela nos ajude a encontrar os caminhos que nós buscamos. Agora, se eu faço uma prece e eu estou ali com sentimentos egóicos, egoístas, né? Eu vou rezar para que o meu filho passe no vestibular, no Enem, tire boa nota, né? Mas tomara que um monte de gente fique para trás, porque senão ele não consegue a vaga, né? Então, se o meu sentimento é um sentimento egóico, egoísta, que está movendo aquela prece, certamente ela não terá o alcance às esferas superiores da vida e dificilmente a providência divina vai conseguir nos auxiliar. Então devemos lembrar que os desafios que são colocados na nossa vida, os desafios eles existem porque nós fizemos escolhas, são escolhas nossas, são ou dessa vida, ou de vidas anteriores, ou do mundo espiritual. Mas os desafios são escolhas, é produto da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. E se não for assim, é uma necessidade evolutiva. E esses desafios estão aqui para serem vencidos. E muitas vezes a prece vem trazer a resposta de Deus, dando-nos forças morais para vencer o desafio, como a coragem, a paciência, a resignação, a resiliência, né? E a retirada ou não do desafio. Depende, porque Deus é tão misericordioso, porque se Ele perceber que nós vamos entrar em colapso por causa desse desafio, Ele vai adiar esse desafio para uma outra encarnação. E nós vamos então adiar a nossa oportunidade de desenvolver aquela habilidade que nós poderíamos ter desenvolvido nesta vida. É o que eu gostaria de trazer para vocês. Lembrando, gente, que eu acho importante dizer, que tem várias maneiras de você ajudar alguém através da prece. Aos doentes físicos, enfermos, através do passe que pode ser dado inclusive à distância. Aos doentes emocionais, a prece traz vibrações de equilíbrio, reorganiza as forças espirituais e morais da criatura. Aqueles que estão privados de recursos materiais, quando eu faço uma prece, eu vou promover o aparecimento de ideias, de apoios, que vão mudar a realidade financeira da criatura. Aos dependentes químicos, aos obsidiados, a prece fortalece os bons propósitos, fortalece os espíritos protetores que assistem essa criatura na luta contra a sua compulsão.
E dentro da família, dentro do lar, a prece é proteção divina. Se nós temos o hábito de fazer o culto do Evangelho no lar, nada mais é que a prece no lar, né? E ela traz a esse lar a proteção que ela precisa das energias desequilibrantes e dos desastres e tragédias que vira e mexe, né, nós estamos vendo dentro da nossa sociedade, né? Então vamos orar, vamos fazer a prece, que ela é um recurso imprescindível na nossa vida espiritual, e vamos vigiar os nossos pensamentos para que possamos então juntos evoluir para um mundo melhor e a pacificação das nossas dificuldades. Eu agradeço o carinho de vocês, muita paz e uma boa noite a todos.